Psicologia, arquétipos e heróis. Apresentamos como a psicologia analítica interpretaria Stranger Things, A Estranha da Maple Street, The Weirdo on Maple Street, 2016. Uma cidade pequena respira sob a aparência de normalidade. As casas se alinham como células de um organismo previsível, enquanto crianças percorrem ruas tranquilas, bicicletas deslizando pelo asfalto como extensões naturais do corpo. Risos surgem, disputas infantis se resolvem com regras implícitas, e a noite parece apenas um intervalo entre dois dias iguais. Em um desses lares, a ausência começa a ganhar forma. Um quarto permanece intacto demais, um telefone não toca, e o silêncio pesa mais do que deveria. O cotidiano segue, mas algo já se deslocou de seu eixo invisível. Em outro ponto da cidade, uma figura surge de maneira abrupta, deslocada, suja, envolta em roupas largas e olhar opaco. A presença provoca estranhamento imediato. O espaço doméstico que a acolhe sente a invasão de um elemento que não pertence àquela ordem. Sons elétricos falham, luzes oscilam, e o ambiente responde como se reconhecesse um distúrbio. A convivência cotidiana começa a se reorganizar em torno de uma ausência e de uma presença inexplicável. Enquanto isso, adolescentes se reúnem em um ambiente de suspensão moral e sensorial. Música alta, corpos próximos, bebida, desejo e experimentação compõem uma atmosfera de transgressão suave. Dois jovens se afastam do grupo, exploram o corpo do outro, selam intimidade e repousam juntos. Ao mesmo tempo, em outro espaço, uma jovem atravessa sozinha a noite. A estrada se alonga, o vento corta, e o mundo parece vasto demais para alguém que caminha sem proteção. Quando o dia retorna, a ausência se duplica. A cidade agora abriga dois vazios. A normalidade persiste apenas como fachada. Os adultos tentam organizar o caos com protocolos, buscas racionais e discursos tranquilizadores. As crianças, porém, sentem que algo foi rompido. A presença da menina estranha, a ausência dos desaparecidos e o ambiente que responde com falhas e ruídos constroem uma atmosfera onde o real já não se sustenta sozinho. Algo começou a se mover por baixo da superfície, e a cidade inteira passa a vibrar em ressonância com esse deslocamento invisível. A rua silenciosa é interrompida por luzes que piscam dentro de uma casa comum. Joyce Byers observa o telefone, segura o fio como se tocasse algo vivo. Cada estalo elétrico provoca um sobressalto. O ambiente doméstico, antes previsível, transforma-se em um espaço instável, onde objetos parecem reagir a uma presença invisível. Joyce Byers chama por Will Byers e o silêncio devolve apenas ecos. Na mesma casa, à noite, a luz falha novamente. Joyce Byers permanece imóvel, sentindo que algo a observa. As paredes parecem mais próximas, o ar mais denso. Há uma força não nomeada que se move entre os fios, como se tentasse atravessar a matéria. Algo responde, mas não se revela. O episódio ativa diretamente o inconsciente coletivo, manifestado como uma camada compartilhada de experiência onde o desaparecimento não é apenas individual, mas ecoa como perda arcaica. Will Byers não é apenas um menino ausente. Will Byers encarna o arquétipo da criança perdida, figura recorrente nos mitos e narrativas humanas, cuja ausência desorganiza o mundo consciente. Os arquétipos emergem com clareza. Eleven surge como arquétipo do ser liminar, situada entre mundos, portadora de uma alteridade que ameaça e salva simultaneamente. Joyce Byers encarna o arquétipo da mãe arquetípica em estado de ruptura, cuja sensibilidade ultrapassa a razão coletiva. Jim Hopper manifesta o arquétipo do guardião ferido, ainda incapaz de responder plenamente ao chamado. O Self aparece como um chamado distante e silencioso. Ele se insinua nos impulsos de busca, na recusa de Joyce Byers em aceitar explicações racionais e na atração inexplicável que Mike Wheeler sente por Eleven. O Self ainda não se revela, mas orienta movimentos que escapam ao controle do ego. Cenários e objetos funcionam como extensões psíquicas.
As luzes piscantes simbolizam tentativas primitivas de comunicação entre níveis da psique. A casa de Joyce Byers deixa de ser abrigo e torna-se fronteira. O silêncio da rua expressa repressão coletiva, enquanto o ruído elétrico anuncia fissuras. Mal sabia Joyce Byers que a resposta não vinha apenas de fora. Mal começava Eleven a trilhar um caminho do qual não poderia retornar. Mike Wheeler, Dustin Henderson e Lucas Sinclair percorrem a cidade em bicicletas, atravessando espaços que já não oferecem segurança. Cada deslocamento físico aprofunda o afastamento da infância protegida. Nancy Wheeler se afasta do grupo e se entrega à experiência com Steve Harrington, cruzando um limiar simbólico irreversível. Gestos se repetem com outro peso. A busca retorna, mas agora com medo explícito. O corpo de Nancy Wheeler carrega marcas de uma escolha feita, enquanto Barb Holland caminha sozinha por um espaço que não responde. A água da piscina se torna espelho de vulnerabilidade. A instabilidade se intensifica. O mundo externo reflete conflitos internos. Desejo, culpa, negação e impulso de pertencimento se chocam sem síntese possível. O ego tenta manter controle. Jim Hopper se ancora em procedimentos. Mike Wheeler racionaliza decisões. Nancy Wheeler justifica escolhas. Essas tentativas produzem alívio momentâneo, mas aprofundam o distanciamento da verdade psíquica emergente. A sombra se manifesta em impulsos negligentes, na exclusão de Barbie Holland, na violência latente de Steve Harrington e no medo projetado sobre Eleven. Conteúdos reprimidos assumem direção própria e passam a conduzir atitudes. A trajetória dialoga com o mito de Perséfone, raptada ao atravessar um limite aparentemente banal, e com Orfeu, cuja descida ao mundo subterrâneo nasce do amor e da recusa em aceitar a perda. Barbie Holland e Will Byers ocupam o lugar do ser que cruza para o outro lado, enquanto os que ficam enfrentam o preço da travessia. Joyce Byers permanece diante das luzes, agora em silêncio atento. Jim Hopper observa a cidade com outro olhar. Eleven encara Mike Wheeler, carregando um peso que não pode ser nomeado. As escolhas já foram feitas. Elementos iniciais retornam transfigurados. A casa continua sendo casa, mas não abrigo. A noite não é mais apenas noite. A ausência tornou-se presença constante. O percurso cobra seu preço. A cidade segue funcionando, mas algo foi irremediavelmente deslocado em seu eixo simbólico. O processo de individuação se inicia de forma incompleta e dolorosa. Eleven integra parcialmente sua alteridade, Joyce Byers aceita uma verdade invisível e Mike Wheeler abandona a inocência. Não há síntese plena, apenas abertura. Os complexos se revelam como núcleos afetivos dominantes. O complexo materno de Joyce Byers, o complexo de abandono em Eleven e o complexo de culpa em Nancy Wheeler orientam decisões e repetições. O desfecho opera como símbolo vivo na imagem das luzes que respondem. Não explicam, não salvam, mas comunicam. A matéria torna-se linguagem. A alquimia simbólica se manifesta como dissolução da ordem antiga e coagulação de uma nova percepção. O mágico irrompe no cotidiano, enquanto o distópico revela o mal-estar de um mundo moderno que perdeu suas mediações simbólicas. A psique individual se transforma, e com ela, o coletivo. Nada se fecha. Algo permanece vibrando após o silêncio. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria Stranger Things, A Estranha da Maple Street, 2016.